Mas o desejo de ser campeão mundial, cara, eu lutei demais, de 2004 até 2008. 2008 eu fico fora pela lesão, Brasil campeão mundial. Eu falo, cara, eu quero ser campeão mundial, eu preciso ser campeão mundial. Paulinho Japonês! Fala galera que tá ligada no canal do Paulinho Japonês, eu sou Raoni Pacheco, provavelmente você já escutou essa voz de quem vos fala em algumas transmissões de futsal ao lado do grande Paulinho Japonês, não é mesmo? E eu tô aqui para fazer essa dupla com o Paulinho nos conteúdos do canal do Paulinho Japonês, já pedindo para que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe os nossos conteúdos, mande suas mensagens. Você que vai acompanhar esse nosso primeiro conteúdo aqui, uma estreia sensacional. Não é mesmo, meu caro Magic Paulinho, meu amigo Paulinho Japonês? Seja muito bem-vindo, meu mano. Muito obrigado, Raoni. Prazer dar um prazer estar com você. Você que me convenceu, né, a entrar nessa aventura. E eu tô nessa com, assim, muita fé que vai dar tudo certo, né? E agradecer aí, já fazendo das palavras do Raoni as minhas, né? Para que a galera possa se inscrever no canal. Vai ter muito conteúdo legal e a gente vai começar com um pontapé super especial para esse primeiro conteúdo do nosso canal aqui. Acho que não teria um escolhido melhor, né, Paulinho, pra gente trazer aqui pra nossa quadra, pra formar a nossa equipe hoje aqui no canal do Paulinho Japonês. Ele já está na tela conosco. Neto, seja muito bem-vindo. Abre alas pro cara aí, Paulinho Japonês. Troca o primeiro passe com ele. Agradeço o nosso convidado. Tá demais. É um festival de camisas ali. O design de interiores da casa deles foi um espetáculo, Paulinho. Fala, Neto. Pô, cara, primeiro vamos agradecer, né, cara, pela disponibilidade que você tem aí pra gente. É um prazer imenso ter você aqui, né, nosso primeiro conteúdo. E a gente, quando pintou o seu nome, vamos trazer o Neto. Não, o Neto e acabou. E vamos que vamos, cara, que tem uma história sensacional de vida aí dentro do esporte. E seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí, viu? Valeu, Paulinho, Raoni, obrigado, né? Obrigado pela oportunidade de poder bater um papo, que seja de futsal, que seja de vida, né? Aí você vê aí atrás um pouquinho da minha história, então o bacana é isso. O bacana são as lembranças, né? Tudo que vivemos e aprendemos, né? Mas o mais legal, né? Saber que esse esporte foi o que nos deu tudo. Então a gente tem que ser muito grato a ele. Sem dúvida, cara. E nós somos apaixonados por esse esporte, o futsal. A gente vai falar muito dele com você. Antes da gente entrar em contextos históricos, que é muito legal também, mas como é que tá o Neto hoje? A gente estava conversando aqui, galera, nos bastidores, a gente perguntou um pouquinho da recuperação, da lesão. Como é que você tá, cara? O que você tá fazendo nesse momento? Como é que tá a sua vida hoje? Lesão que tirou você da possibilidade de disputar mais algumas competições. Mas como é que tá o Neto? A gente queria saber como é que tá a sua vida hoje. O mais engraçado de tudo, né, que eu falo é saber que eu tô tratando de uma lesão onde eu tô focado 200%. Se vocês pudessem me acompanhar aqui como eu estou tratando essa lesão, eu acho que até diferente, né, da minha lesão de 2008 que me tirou de um mundial. Então o Neto ele tá focado em se tratar, em se reabilitar, né, e ficar bom para seguir minha vida, né? Já que o esporte, né, eu decidi dar essa parada, para tocar minha vida mesmo. E para tocar minha vida eu sempre quero estar 100%, até porque aquilo que eu me dispor a fazer daqui para frente, o Neto vai se entregar, o Neto vai colocar a cabeça e vai fazer da melhor forma possível, né? Então eu quero, como o Paulinho, eu quero continuar batendo a minha bola, eu quero continuar disputando meus campeonatos, né? Nós somos convidados para disputar muitos torneios, principalmente alguns torneios fora do Brasil, então eu quero continuar no esporte, mas dessa forma, né? Podendo me divertir com o esporte, né? Porque quem me conhece sabe que eu não consegui, por mais que eu quisesse, né, eu nunca consegui, assim, ter aquela diversão, porque eu sempre me cobrei demais. E isso me fazia com que eu não aproveitasse, né, da melhor forma possível o futsal.
Mas agora vamos ver se eu dou conta. Merece também se divertir, né, Paulinho? Com certeza, Neto só 41 anos, né? 42. 42, então já pode vir aqui pro nosso veterano, viu? Eu, você, o Índio, o Tatu, Leandrinho, o Cine, você pode vir que o Chicote tá instalando aqui em São Paulo, viu? Vocês correm demais aí, cara. Vocês estão jogando mais jogo do que profissional. Ô, Neto, deixa eu te fazer uma pergunta até em cima disso, cara. Outro dia, você que participou em uma das transmissões que a gente fez, né? Você mandou uma mensagem para mim, eu perguntei sobre a sua lesão, você realmente falou que estava com a cabeça definida que ia parar, né? Esse pensamento continua ou não? Continua, Paulinho, continua. É o que eu falo assim. Eu pensava que na equipe aonde eu nasci, aonde eu cresci, né, que era o Praia Clube, que eu iria ser a equipe que eu mais fosse divertir jogando, sabe? E não, acho que foi ao contrário, sabe? Foi uma equipe onde eu tive muito embate, sabe? Muito embate em questão de estrutura, em questão de melhoras, né? Vejo que o Praia Clube ele está tomando um rumo muito bacana, né? Principalmente com relação ao projeto futsal. E só quem estava aqui sabe. Então, eu acho que o desgaste ele vem, a cabeça cansa, né? O corpo físico, eu te falo, esse aí eu jogaria mais 3, 4 anos tranquilamente, né? Porque a maneira que eu me cuido e a maneira que eu trato esse esporte, ele me daria esse tempo de sobra, né? Que seria mais uns 3 anos, 4 anos no máximo. Mas eu acho que a cabeça cansou, cara. A cabeça cansou. O fato de não querer ficar longe da minha filha, isso pesa muito, né? Até porque talvez se eu tivesse convite de outra equipe para poder continuar, quem sabe mais um ano, sim, poderia acontecer. Mas o fato de não querer ficar longe dela, né? Isso pesa bastante. Então essa decisão está tomada. Ela foi tomada, ela já tinha sido tomada antes de começar essa temporada e eu quero mantê-la. Ah, interessante da gente bater esse papo, ver essa questão assim. Acho que ele tocou num ponto importante, né, Paulinho? Tem a questão do atleta fisicamente, mas o mental, que eu acho que é muito importante da gente falar aqui, né? A decisão passa por vários aspectos. E aí eu pergunto pra você, Neto, dentro de tudo que você viveu na sua carreira, antes da gente entrar em alguns acontecimentos aqui, alguma coisa faltou, na sua opinião? Algum desejo que você tinha, você parou pra pensar nisso e falou, putz, cara, isso eu acho que faltou. Ou nada, pra você tá tudo certo, tá tudo bem, tô super realizado. Ou talvez o desejo de ter jogado em algum eixo aí do futsal. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que foi tudo como Deus planejou, como Deus quis na minha vida e é dessa forma que eu encaro, sabe? É, Nós somos muito privilegiados, cara. Esse cara que tá aí do seu lado também, o Paulinho, ele pode falar bem, sabe? Eu acho que a gente vem de uma geração totalmente privilegiada, aonde nós tivemos nos melhores lugares, nas melhores épocas, né? Então, vamos se dizer, nós víamos de um futsal em ascensão, anos 2000, né? Vamos pôr, década de 90 até anos 2004, por aí, né? Que o futsal estava crescendo bastante no Brasil, né? Depois nós usufruímos desse período, 2004, 2010, da Espanha, até vir a crise espanhola, onde muitos jogadores saíram, alguns para a Rússia, outros retornaram para o Brasil, outros aceitaram o que tinham na Espanha e continuaram por lá, né? E então, é o que eu falo, vem de uma geração bicampeã mundial, né? Então, eu não posso falar que faltou nada, não. Não faltou nada, não. Acho que foi bacana. Tudo que vivi e da forma que vivi foi muito legal, né? Eu acho que se falar assim, cara, um desejo que eu poderia ter realizado e não realizei na época, e o Paulinho vai entender bem o porquê não realizei, foi de ter jogado no Barcelona, né? Porque
Quando eu tive a lesão em 2008, eu vinha de uma temporada espetacular na Espanha, né? Eu tinha o convite para me transferir para o Barcelona, porém o Barcelona não era aquilo que era a minha equipe, que era o Inter Movistar, na época, né? Então, cara, era muito difícil, né, de fazer essa escolha. Mas vendo hoje, né, a história que o Barcelona criou, tudo que ele conquistou com relação ao futsal, talvez seria assim um desejo que fica para trás aí que eu acabei não realizando. Ah, boa, tá vendo, Paulinho japonês? Ó, Neto, só em cima disso aí, né, pra gente fechar esse ciclo aí de recém-aposentado, às vezes as pessoas me perguntam assim, né, Paulinho, pô, você sente saudade de jogar? Como você pensa, né, pós-carreira? É óbvio, quando a gente vê uma partida, assim, que é muito legal, bastante gente, um clássico, você sente saudades, né? Mas o que eu sinto mais falta não é nem do jogo, né? Não sei como que você tá lidando com essa situação. O que eu sinto mais falta é daquele dia a dia, né? Você tava sempre num vestiário, com muita gente, conversando, com companhia, aí vai pra viagem o tempo inteiro com companhia, vai pro hotel o tempo inteiro com companhia. E aí quando você para de jogar, é aquele pouco, tirando, você tem a família, mas você sente aquele vazio, né, de não estar o tempo inteiro, né, naquela resenha que você tinha, sempre acompanhado. Eu senti mais falta disso, né, de repente parou de jogar e você se sente um pouco sozinho, obviamente tem a sua família para te apoiar. E aí você começa a ver o quanto que você fez de amigo, quem tá mais próximo, quem começa a se afastar. Eu senti mais esse tipo de falta. Você já tá sentindo isso? Você tá lidando com isso numa boa? Como que é? Ah, Paulinho, eu sou diferente, cara. Eu acho que eu não sei, não é o fato de. Eu acho que isso não vai ser o que vai mais me fazer falta, não. Sabe, eu te falo, porque eu acho que quando a gente para, cara, aí a gente vê, né, essa falta do convívio, né? Eu sei que esse convívio ele é muito bacana, eu sei que é, o fato das brincadeiras, tudo aquilo que a gente tem de vestiário, de viagem, isso é o que mais a gente, né, sente, em teoria, saudades, né? Mas a gente vê que a gente é um esporte, assim, cara, que a gente faz poucos amigos, né? Que a gente faz poucos amigos. Então, quando a gente para de jogar, a gente vê, cara, que a gente tinha colegas pra caramba, né? E amigos que a gente tem muito pouco. Então, eu falo que é por esse fato assim, sabe? É por esse fato assim que talvez eu não sinta tanto essa saudade, né? Eu te falo, cara, o Neto vai sentir saudade, sabe de quê, cara? De treinar. De treinar, porque treinar era a coisa que eu mais amava no mundo, cara. Poder acordar e saber que eu ia pro treino. Eu te juro, eu preferia muito mais na minha vida treinar do que jogar, né? Até porque treinar eu faço 90% do meu tempo. E jogar são apenas 10%. Então, cara, esse cara vai sentir falta de treinar. Poder entrar numa quadra, bater numa bola, né? Aquele dia a dia de treino mesmo. Eu sou muito viciado em esporte, cara. Muito viciado em esporte mesmo. Então, isso me faz falta, sabe? Mas a questão do convívio, cara, eu vou sentir falta dos meus amigos, entendeu? Eu vou sentir falta daqueles amigos que, poxa, que me mandam uma mensagem e que me perguntam como tá. Sabe? Mesmo que sejam próximos ou não, é o que eu falo, até o seu fato, cara. Nós nunca jogamos juntos. Às vezes que, pô, você lembra, você me manda uma mensagem, você me pergunta como eu tô, eu te mando uma mensagem que seja numa transmissão. Isso, cara, isso é por respeito, sabe? Isso é por respeito e, e por uma amizade que é criada, cara, mesmo sem ter convivido. E dos meus amigos que eu convivi nesse meio, cara, esses caras aí eu sinto falta. Eu sinto falta, porque muitos, a grande maioria já parou, né? Então, isso que vai me fazer sentir falta, mas eu acho que meu sentimento que eu vou sentir mesmo é de poder treinar. Treinar, de poder colocar meu tênis ali no dia a dia e poder entrar dentro da quadra. Cara, que legal da gente ouvir isso, hein? Ele tem mais ou menos o mesmo pensamento que eu, né? Que nós tivemos muitos conhecidos e agora a gente vê que a gente fez poucos amigos, né, cara? E aí você vê a diferença do que o Neto falou, da diferença de jogadores dos 40 anos, né? Da minha geração que já tem 40 e poucos, alguns chegando perto dos 50 anos, e até essa galera que tá, né, recém chegando, 40, 42 no caso do Neto,
a gente acordar para treinar é um prêmio pra gente, né? A gente, na nossa época, ser convidado para treinar no principal, no adulto, era um prêmio pra gente. Hoje a gente vê a coisa ao contrário, né? Você vê um menino de sub-20 sendo chamado pro adulto, eu não posso porque amanhã eu vou no cinema, amanhã eu vou sair. Então você vê essa diferença, né? Por isso que ele falou ali dessa nossa geração que foi tão vitoriosa aí no nosso esporte. Legal também da gente saber, né? E eu vi que você ficou emocionado aí de falar dessa parte agora, assim, de, pô, sentir falta de treinar, de algumas coisas ali que faziam parte do seu dia a dia. Eu tô vendo algumas camisas que estão aí ao fundo, né? E eu não posso deixar de perguntar pra você se você tem alguma recordação marcante quando você teve a primeira grande chance na sua carreira. E como é que foi isso? Porque tem esse processo de transição. Eu converso muito com o Paulinho. Hoje a gente estava conversando até com o Índio, né, Paulinho? E ele falou, pô, cara, quando a gente teve a primeira oportunidade, entrei num ginásio lotado, vestindo uma camisa importante, aquilo é inesquecível, aquilo foi muito bom. Você tem um momento marcante dessa transição, já passando por uma carreira mais profissional, quando você tem um jogo especial, esse primeiro, alguma recordação legal que você pode falar pra gente, que você fala, cara, agora o negócio virou, hein? Olha onde eu tô, que coisa! Então, eu falo assim, o Paulinho viveu isso exatamente como eu, porque ele viveu tudo isso com o meu time, né? Quantas vezes nós íamos pro treino do principal, a gente aquecia, sentava, ficava o treino todo. Ficava o treino todo esperando. Chegava no final do treino, ainda acabava o treino, a gente ia, tomava nosso banho e ia embora, sabe? E aquilo, né, era como um prêmio, cara. Eu tava ali vendo os caras que eu admirava treinar e pensando, poxa, eu quero estar ali, sabe? Então, é o que eu falo, eu vivi tudo isso com o meu tio, sabe? Eu ainda era categoria juvenil já, aí eu já estava já na categoria principal no ano de 2000. Eu já nem descia para minha categoria, eu ia para jogos, né? E aí um jogo marcante, né? Marcante mesmo foi um Atlético e Flamengo, né? No Colégio Magno. Nesse jogo eu até fui expulso. Eu e o Wander Carioca. Nós fomos expulsos. Eu não tinha nada a ver com a história. Foi o Ronaldo que veio e chutou o Wander e acabou que eu fui expulso, né? Mas eu falo assim, aquele jogo ali, ele me marcou por quê? Porque foi um jogo de classificação para a semifinal da Liga, né, da Liga Nacional daquele ano. E o ginásio lotado e eu, moleque, 18 anos de idade, jogando. Poxa, nesse jogo aí eu joguei quase 30 minutos. Eu falei, ué, eu sou capaz, né? Então, daquilo ali, depois daquele jogo, infelizmente, eu fui suspenso dos 2 jogos de semifinal e final da Liga Nacional, né? E tava. O Wander Iacovino havia assumido a seleção brasileira e o Wander estava com um pensamento que ele queria levar um atleta jovem para poder ser convocado pela seleção, para já começar esse processo, né? E os 2 nomes que surgiram foi o meu e o Cício, né? Para ser convocado. E o que aconteceu? Eu fiquei fora dos 2 jogos de semifinal e da final, né? E o Cício jogou os 2 jogos de semifinal, porque o Atlético eliminou a GM. O Paulinho, se eu não me engano, estava na GM, né, de Paulinho? Foi 2000, com o Cício foi 2000. Sim, é. E o Cício estava junto com o Paulinho na GM, né? O Atlético eliminou a GM, tanto que fizemos a final contra o Vasco. E foi aí. E foi aí que eu falei, poxa, eu tô sendo lembrado, né, de uma seleção principal. Eu falei, poxa, eu sou capaz, sabe? E o meu time fazia a gente acreditar demais, né? O Cício foi convocado nesse ano, né? Eu fui convocado no ano seguinte. Mas eu falo, esses jogos assim nos marcam e aí quando pessoas lembram do seu trabalho, eu acho que isso te motiva muito, muito. E a garotada, elas não aproveitam esse lembrar, né? Eu acho que eles esquecem muito rápido. Isso, que história, hein, cara? E um puta jogo já.
falando pra gente de alguns jogos aí, um jogaço. Fala aí, Paulinho, manda mais uma. É uma curiosidade que eu tenho, né? O Neto, quando você veio pro Corinthians, né, Neto? Acho que você ficou suspenso um tempo, né? Se eu tiver errado, você me corrige. Foi por causa do jogo lá da Rússia, aquela semifinal de final da Copa da Rússia, né? Foi isso ou não? Isso, perfeito. Eu estava lá, né? Eu estava lá, não podia jogar pelo Dinamo por causa de documentação, mas eu vi. E aí eu lembro do lance, né? Você pulou pra cima, né, cara? Eu queria saber o que aconteceu naquele lance, você ficou tão bravo daquele jeito, pulou pra cima do adversário. O que aconteceu, cara? É isso que eu falo, cara. Esses caras, eles são safados. Eles são safados, mas vamos lá. Final de Copa, Dínamo e Gazprom, né? Nós precisávamos fazer um placar para a gente ser campeão. E era um placar de 2 gols diferentes. Nós fazíamos o placar de 2 gols. Por incrível que pareça, né, Paulinho? Acontecia alguma coisa lá que eu não sei o que é. Os juízes começavam a fazer alguma coisa para o Dínamo encostar no placar. Aí o Dínamo encostava no placar. Nós fazíamos 2 gols de diferença de novo. Acontecia outra coisa no ginásio que a gente não sabia o que era, que os juízes começavam a fazer alguma coisa até o Dínamo encostar no placar. Quando nós estávamos com 2 gols de diferença, né? O árbitro, ele simplesmente consegue me expulsar numa falta ridícula, que nem foi falta no Fernandinho. E eu já tinha cartão amarelo, né? Ele conseguiu me expulsar. E eu saí do jogo, né? Aí, lógico que o Dínamo fez o placar que eles precisavam, né? Foram campeões da Copa. E depois do que acabou o jogo, eu fui tirar satisfação, né? Fui tirar satisfação com o árbitro. E ele debochava. Ele colocava a mão aqui assim, ó. E fazia assim, ó. Debochando, literalmente, né? Do que eu falava. E infelizmente eu perdi a cabeça. Acabei agredindo o árbitro, né? Foi uma cena lamentável. É a cena que eu mais lamento em toda a minha carreira, né? Mas eu acho que de cabeça quente, naquela hora, da maneira que foi, de acordo com tudo aquilo que tinha acontecido, né, na partida, eu acabei indo para o Corinthians, né? Eu tomei uma suspensão de 6 meses. Todo mundo falava que não daria em nada, né? O julgamento na Rússia, que eles nunca fariam nada. Eu acabei vindo para o Brasil, né? E eles me denunciaram para a FIFA e fizeram com que eu cumprisse a minha pena. Então eu cheguei no Corinthians e acabei ficando quase 3 meses sem poder atuar. Falando um pouquinho dessa sua história fora do país, que história é essa? Mas qual é o país que... e o Paulinho assistindo lá, hein? Paulinho, calma, gente, peraí. Ô Neto, qual país que você mais gostou de jogar? Fora do Brasil, né? Qual país que você mais se identificou? Ou você pode falar pra gente, cara, gostei de tudo, foi muito legal. Cara, Espanha eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado com Madrid, eu sou apaixonado com o país, né? Hoje sou cidadão espanhol, né? Adquiri por tempo de trabalho, né? Mas é um país, cara, é um país espetacular. É daqueles que você fala assim, ó, se eu tivesse oportunidade, eu teria ficado minha carreira toda. É diferente, né, Paulinho? Você morou por lá, né, Paulinho? Quantas casas lá? 10, né? Então. Não, 8. Não, eu assim, eu infelizmente não, no sentido, não tão triste da palavra, mas assim, eu peguei essa fase do Neto no interview, né? Então eu peguei a melhor época do interview de todos os tempos. Então eu fiz 2 finais contra o Neto, se eu não me engano, né? Uma final de Copa da Espanha em Pamplona, e depois nós fizemos uma Supercopa da Espanha, que foi lá em Corunha, né? Nós perdemos uma de 4-3, a outra de 3-0. Mas eu peguei um Neto e um interview, que é o melhor time, a gente pode falar que é o melhor time da história, né?
uma equipe extremamente vencedora, com jogadores brasileiros sensacionais, com jogadores espanhóis, uma geração extremamente talentosa. Então era muito difícil de bater o time no Interview, né? E o Neto tenho certeza que tem ótimas recordações de lá e foi uma época que a Liga Espanhola era a melhor liga do mundo, com toda certeza. Você recorda todos os jogadores que faziam parte dessa equipe com você, Neto? Você pode falar pra gente? Você lembra aí? Todos. Era Luiz Amado e Rafa no gol, né? Os fixos eram o Julio, eu, os alas esquerdo era Gabriel, Limones e Joan, os alas direito era Andreu Linares. O Schumacher era todas as posições, né? Então, esse aí não tem como eu colocar ele como fixo. E na ala direita era Andreu, Luizito, de pivô era Marquinhos, na ala direita era o Daniel, né? Era Andreu, Luizito e Daniel. E de pivô, o Marquinhos. Era absurdo, eram 12 jogadores. Nossa equipe eram 12 jogadores. Nós não tínhamos quem lesionasse, eles chamavam o menininho da canteira, né, que eles falam, mas era... Sim. Era um acordo que o Interview tinha com o time de longe. Então vinha um menino que, tipo, literalmente quase nem sabia jogar bola. E eram 12 atletas, assim, ó, que se completavam de uma forma absurda, porque os espanhóis, eles entendiam muito bem do jogo. Eles entendiam muito bem. Então, é o que eu falo assim, a gente tinha um treinador que ele sabia gestionar uma equipe como ninguém, que era o Jesus Candelas, que era um cara que trabalhava durante o dia e treinava a gente. Então, ele sabia colocar cada um no seu lugar e na hora certa, sabe? Então, e os atletas espanhóis, eles eram absurdo que aqueles caras jogavam, né? O que eles nos ajudavam era impressionante. E a gente tinha, para mim, que eu considero, né, que é para mim o melhor atleta da história, e o cara que eu mais me identifiquei jogando junto e treinando e jogando, que é o Luiz Amado, goleiro. Esse cara, ele ganhou, eu falo, no Interview, assim, quando chegava em final, ele ganhou 70% das finais. Impressionante, né, Paulinho? Impressionante. Aqui, igual eu falei pra você aqui, a gente perdeu uma final de Copa, foi 4-3. Obviamente, a gente chegou como surpresa, né? O Oscar Lugo, no ano que eu cheguei lá com o Fernandinho, foi o primeiro ano que a equipe se classificou para a Copa da Espanha e a gente chegou na final contra o Interview, que era o franco favorito. E eu me lembro até hoje, os 2 primeiros gols da equipe do Interview foram falhas do meu goleiro, assim, gritantes. E a gente chutava no Luiz Amado e nada. Inclusive, eu fiz um gol nessa final que depois o Luiz Amado faz um gesto, né, que ele meio que frangou naquele lance, né, que foi um chute rasgante debaixo das pernas, né, que requer muito reflexo do goleiro, e ele fazendo um gesto que ele tinha falhado, mas assim, aquilo que o pessoal falava, às vezes a bola chegava ali na linha de fundo, o pessoal nessa época contra-ataque, porque sabia que ele ia pegar. E aí nessa final, o goleiro fez muita diferença, né, nosso goleiro falhou em 2 gols assim, rápidos, e um dos caras pegando tudo, né? Faz uma diferença, né, no jogo assim, que a gente fala, tamanhamente do futsal, uma figura como essa. Você falou aí, Neto, desse time, eu posso considerar então que é o melhor time que você já jogou, assim, em termos de elenco, de qualidade, ou você tem uma outra equipe que supera essa? Não, esse disparado. É muita qualidade, né, Paulinho? O Neto deve ter uns 4 apartamentos aí só de bicho que ele ganhou ali no... O Atizana era bom. Bicho. Era bom, né? Ali nós não podíamos reclamar, não, porque o dono do time, ele acabou, cara, ele me tratava... O Paulinho sabe da relação que ele tinha com o Schumacher, né? O Schumacher era como se fosse o filhão dele, assim. Quando eu cheguei, né, ele me adotou de uma forma tão absurda, assim, que ele era um cara que me ligava 8 horas da manhã e falava, o que você está fazendo? Eu falava assim, cara, tô na minha casa, nem acordei direito.
Ó, você me acordou, né? Ele virou e falou assim, coloca uma roupa aí que em 15 minutos eu tô passando aí. Era o cara que me pegava, cara. Ele andava só com segurança. Ele, pô, foi o maior radialista da história da Espanha. Era um cara que sofreu muito com os políticos e ameaçado. Então ele andava só com segurança, passava na minha casa, cara. Me levava para tomar café. E então, quando chegava essas horas dos bichos, era impressionante que eu virava para ele e falava assim: patrão, eu acho que esse campeonato foi difícil. Eu acho que pode dobrar o prêmio, né? Aí ele virava e falava assim: eu não decido nada. Só minha mulher que decide. Eu pegava o telefone, ligava para ela e falava assim, ó, mãezinha, você viu o campeonato? Ele foi muito difícil, né? Ela virou assim, Neto, foi bem difícil. Aí eu falava para ela assim, você autoriza dobrar o prêmio? Cara, e todas as vezes que eu falei com ela, ela ia e gritava, prima doble. Ah, cara, aí era, aí era uma festa, cara, era muito bacana. Aquele time, cara, aquele time marcou, pô. Foram 6 anos, 17 títulos, né? Então, aí você imagina. E, pô, quando eu saí de lá, ainda tinha prêmio pra caramba pra receber, cara, porque entrou na crise e eles demoraram a pagar, meu. Ah, imagino, cara, imagino. Agora, a gente não pode deixar de passar, né, Paulinho, sobre uma grande conquista que foi o Mundial em 2012, que o Neto é peça fundamental, tem toda essa história. A gente conversou um pouquinho antes, né, Paulinho? E assim, Neto, uma coisa que eu percebi aqui, dentro dos nossos estudos, é que muita gente, na época, quando o Brasil venceu aquela Copa, usou a palavra redime, associando a você em alguns títulos de matérias. Por exemplo, eu tenho uma matéria aqui do portal da ESPN falando assim, ó, Neto se redime de 2004, é decisivo e leva a bola de ouro no Mundial de Futsal. Pra você foi uma redenção, cara, aquela conquista? Qual foi o seu sentimento depois daquela conquista do Mundial, por tudo que você passou também, perdendo o pênalti em 2004, 2008 você não foi por causa da lesão? Ô, Ni, cara, o meu sentimento não é de redenção, cara. Sabe por quê? É, Em 2004, cara, eu era um moleque de 22 anos, disputando um Mundial, poxa, desacreditado, né? Até porque eu compunha o elenco, lógico, né? Mas era aquela peça, né? Que o Paulinho também sabe bem, daquele jogador, se alguma coisa acontecer, é mais fácil tirar esse aqui, né? Que esse aqui não vai reclamar, esse aqui não vai fazer nada. Então foi assim que eu cheguei no Mundial de 2004, né? Porém, cara, eu sou muito esforçado, muito dedicado, e eu não queria aquele papel. Eu queria jogar. E, e eu lutei, cara. Eu lutei até o último amistoso de preparação contra Portugal. Foi quando eu era o único atleta que não havia entrado no primeiro tempo do amistoso contra Portugal em Macau, né? No segundo tempo, o Ferred falou que eu voltaria jogando. E eu voltei e joguei 18 minutos dos 20, porque eu joguei muito bem. E foi ali que eu ganhei minha vaga para poder começar a jogar o Mundial, né? Então comecei a jogar o Mundial, terminei o Mundial como titular, terminei o Mundial jogando em média de 30 a 32 minutos por jogo, e jogando muito bem. E jogando muito bem. Não era aquele pênalti, cara, que ia manchar tudo aquilo que eu tinha feito no Mundial. É lógico que a imagem, ela deixa na cabeça das pessoas e faz com que as pessoas pensem, nossa, poxa, errou o pênalti, né? E tentem estragar isso. Cara, na minha cabeça não estragou. E até por isso, isso nunca foi um peso, né? Isso nunca foi um peso. Mas o desejo de ser campeão mundial, cara, eu lutei demais, de 2004 até 2008. 2008 eu fico fora pela lesão. Brasil campeão mundial. Eu falo, cara, eu quero ser campeão mundial, eu preciso ser campeão mundial. Então eu luto pra caramba, cara, de 2008 até 2012. Chego 2012, né, com uma comissão técnica que ao meu ver, talvez eles possam dizer e falar tudo ao contrário, né? E já falei isso em várias reportagens, que era uma comissão técnica que não acreditava muito em mim, apesar de estar, né, fazendo parte da equipe ali, é até engraçado falar isso, mas era uma comissão técnica também que, tipo, qualquer coisinha, não, vou tirar o Neto.
entendeu? Só que, cara, eu não aceitava aquele papel, eu não aceitava, eu sabia que poderia ser meu último Mundial, eu tava com 31 anos, poderia disputar com 35 outros, sim, mas aquela oportunidade ali eu não podia deixar passar, né? E eu treinei, cara. Se vocês conversarem com os outros membros da seleção brasileira, cara, os caras vão te falar o que esse Neto treinou para poder conquistar uma vaga de jogar aquele Mundial. E aí, quando eu comecei a jogar, cara, eu estava totalmente preparado. E quando me colocou, eu fui o único atleta que foi titular em todos os jogos, né? E é o que eu falo. Tudo deu certo. Deu. Poxa, bacana demais, né? E esperava ser eleito melhor do mundo, fazer gol na final. Cara, eu lutei pra caramba pra isso, né? Falava, mas você esperava, né? Falei, não esperava, a gente nunca espera. A gente sempre entra querendo fazer o nosso melhor. Mas é isso, cara. Eu não vejo como uma redenção, não, sabe? Eu vejo como um moleque que trabalhou. Trabalhou pelo menos de 2004, cara, até 2012, né? Pra poder ser campeão mundial. E graças a Deus ele consegue realizar o sonho dele. Legal, né, Paulinho? E aí, o que você tem de curiosidade, meu mano, daquele título? Não, é sensacional, né? Não, eu queria saber do Neto ali se durante a partida, né? Porque normalmente, numa situação daquela, foi uma bola atravessada de ala a ala. O Brasil naquele momento estava jogando um 2-2. E o Neto simplesmente deu uma breca nela para cima do Fernandão. Tipo, se o Fernandão consegue arrumar o tempo da bola ali, o Neto ia perder a bola e o Fernandão ia estourar para cima do, acho que era o Thiago, goleiro. Então eu queria saber dele assim, foi espontâneo? Foi uma coisa, assim, ó, se eu pegar aqui, eu vou tentar. O que passou na sua cabeça naquele momento, Neto? Foi espontâneo aquele lance ali? Foi, Paulinho. Eu falo assim, ó, eu sabia que, tipo assim, eu sabia que faltava pouco, né? Eu sabia que faltava pouco. E eu sabia também que naquela ala ali, cara, não é meu drible. Eu nunca fiz aquele drible ali na vida. Nunca mais na minha vida eu fiz aquele drible. Entendeu? E eu sempre gosto de fazer na ala contrária, né? Assim como você gosta, porque a gente pode levar tanto para nossa perna ruim, aonde a gente tem mais velocidade, ou tira para o meio para a perna boa e chuta, o que não vai ocasionar nenhum perigo, né? Mas ali, quando eu pego, eu sei que tá faltando um pouco, certo? Eu sei também, na hora que eu vejo já é o Fernandão. Pronto, tem menos característica. E a grande falha da Espanha naquele momento foi ter deixado o Fernandão na quadra, ao meu ver. Por quê? Eles tinham atletas, cara, de altíssima capacidade defensiva e de altíssima capacidade ofensiva também, né? Que era caso de Miguelinho, era caso de Lozano, entendeu? Então, é o que eu falo assim, naquele momento, cara, você vê que ele termina com atletas com características defensivas não tão fortes, que é o caso dele, que era o caso do alemão, entendeu? Só que o alemão estava na ala contrária. Então eu olho para ele e eu falo, se eu tiro a bola um pouco alta, no máximo o Paulinho não teria como ele roubar a bola. Ainda mais na altura que eu joguei. Ele colocaria o corpo, a bola sairia para fora, eu ia bater o lateral e ia acabar, a gente ia para disputa de pênaltis, certo? Mas, cara, eu falei assim, cara, é o último lance, vou tentar, entendeu? Então eu olho para ele. Assim que eu começo a levar, ele faz a alavanca, eu vejo que a bola passou, ali, cara, ali eu consegui ter mais velocidade com ele, e por sorte, né? Aí sim, por sorte. E talvez por não ter. É o que eu falo, naquele momento ali, ninguém já espera que alguém tente fazer alguma coisa também, né? A gente vê que o Kiki e o Torras, eles estão na ala contrária, não tem ninguém na cobertura. Então, eu continuei levando a bola ali pra ala e acerto um chute, cara. Pô, no bico da trave, assim, no pé da trave, né? Um gol daqueles assim, cara. Pra acertar aquele chute ali e pro goleiro, ainda mais do nível do Juanjo, pô, se não fosse a bola não fosse exatamente naquele lugar lá, ele teria defendido facilmente. Tá golaço, meus amigos. Ó, a gente tá na reta final aqui do nosso bate-papo, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta pra você, Neto. Grande conquista, um Mundial em 2012, 7 gols no Mundial, 2 na final. Mas como é que foi quando você reencontrou a sua família, cara? A sua comemoração, né? Como é que foi quando você reencontrou todo mundo? O que você se lembra disso, a emoção? Porque a gente fala do dia a dia do jogador, a importância de fazer um gol desse. Mas e aí, quando você chegou, a sua família estava lá, não sei se estava na Tailândia,
ou tinha familiares seus, ou depois só no Brasil, ou onde você reencontrou seus familiares, e o que você recorda desse momento, cara? Cara, foi espetacular. Minha família não tava, né, só naquela ocasião. Era a minha ex-esposa que estava lá. E quando eu chego ao Brasil, né, a primeira coisa, cara, poxa, foi meu avô. Eu lembro exatamente como foi. Meu avô é vivo, ele tem 93 anos, né? Naquela ocasião, ele estava de frente, cara, no portão de embarque, né? E assim que eu desci, né, eu fui até a minha família, estavam todos os meus amigos, o aeroporto lotado, faixa, corpo de bombeiro, tudo, cara. Mas eu lembro muito bem, cara, que meu avô olhou para mim e falou assim: cadê meu presente? Né? E eu sem entender nada, falei: que presente, vô? Ele virou e falou assim: a sua taça de melhor do mundo. Então, cara, eu falo, foi muito bacana, cara. Foi muito bacana poder ver a alegria dos meus pais, saber que eles sofreram comigo, né? De 2004 até 2012. Eu tenho certeza que esses caras, né, tanto ele como a minha mãe, eles sofreram muito, né, com aquele episódio da perda do pênalti, com a lesão de 2008. Então, pô, poder dividir com eles foi uma alegria gigante, cara. Gigante, gigante. Né? E ser recebido, cara, tinha muita gente naquele aeroporto para poder me receber, né? E dali, cara, foi sair em passeata de corpo de bombeiro e no final a gente já tava fazendo um samba, meus amigos todos bebendo cerveja em dia de trabalho e comemorando aquela conquista. Isso, Paulinho, olha aí. A gente consegue ver mais. Então, sensacional, velho. Sensacional. É por isso que a gente teve o Neto aqui como, né, a primeira escolha pra gente. É um cara que, ele tá falando aí, né, é uma história de vida sensacional. Esse ciclo que ele passou, né, entre 2004 e 2012, né, cara? Então, assim, o profissionalismo dele, tá dando exemplos aqui de como ele chegou, né, cara, de como ele batalhou, o pensamento dele, né, cara, de a falta que faz de treinar. Então, a gente vê todo o profissionalismo, cara, e, pô, foi recompensado por tudo isso aí. Eu acho que ele também teve o problema da doença dele, que é mais uma história de grande exemplo para todos nós, né, cara? Então, pô, só bater palco, né? Daí, sensacional a história dele. É isso. Foi o nosso primeiro convidado aqui. Eu quero só deixar um recado também para a galera que durante a nossa transmissão você vai sempre ver aí o QR Code da Umbro, a Umbro apoiadora do canal do Paulinho Japonês. O homem tá todo trajado, você viu, né, Neto? O homem anda no estilo ali. Então, se você quer um boné, uma camiseta igual do Paulinho Japonês, ou se você quer adquirir o seu tênis para jogar futsal, entre aí no QR Code, vai lá na loja da Umbro e adquira o seu também, beleza? Considerações finais para o nosso convidado aí, Paulinho. Raoni, é assim, cara, eu tinha tantas coisas mais para perguntar aqui, mas eu também sei que o Neto tem outros compromissos que a gente conversou durante a semana. Neto, eu desejo a você, cara, uma ótima recuperação, né, no que falta. Agradecer você pelo seu tempo, por ter sido tão gentil aqui com a gente, né, cara? E saiba que você é um exemplo não só para mim, né, cara? Eu sou mais velho que você, mas a gente também tem esses exemplos. Eu sempre fui um cara profissional também, nunca joguei com ele, como ele falou nisso, mas tenho informações de atletas que passaram com ele, sempre falando do profissionalismo, e eu também admiro demais esse tipo de coisa, porque eu sempre fui profissional também, e eu sei o que a gente precisa passar, o processo que a gente precisa passar para ser vencedor, e o cara, acho que um dos maiores exemplos para mim é o Neto. Então, meu agradecimento por você, meu irmão, e eu desejo para você nessa pós-carreira aí, tudo de bom, muito sucesso. Sei que você hoje é palestrante, que você siga muito bem na tua carreira e a gente vai estar sempre na torcida, viu? Valeu, Paulinho. Valeu. Depois você me dá os caminhos aí de como parar e também conseguir patrocínios esportivos. Mas é isso aí, cara. Obrigado mesmo. Valeu, Raoni, valeu, Cássio. Eu agradeço demais. É muito bom conversar com quem a gente admira e tem
carinho e respeito, sabe? Isso que é o bacana. E no meu pós aí, vão ter muitas coisas boas, cara, se Deus quiser, né? É o que eu falo, tudo que a gente faz e faz bem feito, né? Deus, o cara lá de cima, ele nos abençoa. E tenho certeza, e é por isso que vocês estão colhendo o sucesso de vocês aí nas transmissões, né? Que seja sucesso agora o canal, né? Que você consiga atingir tudo aquilo que você deseja, que vocês, né, consigam atingir tudo aquilo que vocês desejam. E sempre pode contar comigo, cara. Pode contar comigo, eu sou, como diz, né? O Neto é o Neto estranhão, né? Mas, cara, para as pessoas que eu gosto, cara, isso aí eu nunca vou medir esforço, não, cara. Então, vocês podem contar comigo, porque ideia é que eu estarei aqui para auxiliar vocês. E em breve vai ter novidades aí, cara. Se Deus quiser, tá saindo a minha biografia aí, né? E é mais um pouco da minha história sendo contada. Boa, e já tem tá dando um spoiler pra gente do que vem por aí, em breve essa biografia do Neto. A gente agradece então, Neto, nosso primeiro convidado aqui no canal do Paulinho Japonês. Sempre lembrando pra galera, deixa o like, se inscreva no canal, vem muito mais conteúdo pra vocês. Podem sugerir também entrevistados, que é muito legal, participem conosco, valeu demais. Então, aquele abraço, hein? Obrigado, hein? Valeu, rapaziada. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado você que ficou no canal do Paulinho. Se despeça do povo, Paulinho Japonês. Primeiro conteúdo com um convidado super especial, como o Raoni disse, né? Muita coisa boa vai vir por aqui. E a gente aguarda vocês aí para vocês se inscreverem no canal também e não perder, ativar a notificação, né, Raoni? E não perder nada. Tô treinando o homem, Neto. Ativar a notificação, sininho, o cara tá demais. O cara tá... Daqui a pouco ele vai querer tomar seu lugar. Ah, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Valeu, meu povo. Um abraço.